Minha expectativa para fertilizantes Ehringer é que a próxima movimentação a gente vá ter o rally, olha só que transformador, né? Podendo ir para a região de R$ 91. O que acontece, né? O movimento de curto prazo que nós temos aqui, porque eu estava analisando aqui o ciclo maior de todos, tá? Quando eu vou analisar aqui o ciclo menor de todos, deixa eu só achar o botão de delete, acabei de deletar aqui. O ciclo menor que eu tenho é este aqui, ó. Vamos traçar o ciclo menor. Fiz aqui minha projeção. Só fazer o ajuste fino. Olha só o nível de preço que nós fomos aqui. Vamos a R$ 35,55. Tá? Nós temos aqui R$ 35,55. Legal. Depois dos R$ 35,55, o que nós tivemos? Uma etapa de queda. O mercado está fazendo seu repique. Tá? O mercado está fazendo seu repique. Vamos ver se tem alguma coisa que tenha sincronicidade para ir lá mais acima. Vamos ver se tem alguma sincronicidade que jogue lá em cima. Sincronicidade? O que é sincronicidade, Will? Desculpa a pergunta. Dois movimentos que se combinam no mesmo nível de preço. Sensacional. As coisas elas começam a entrar em sincronismo. Justíssimo, justíssimo. Tá? Então o que aconteceu depois que a gente chegou lá nos 35,50, né? O que seria a sincronicidade? Vale a pena essa explicação, porque ao longo do tempo as pessoas elas vão mudando suas percepções e suas projeções. Quando tu enxerga um movimento maior entrando, né, numa mesma frequência de objetivos de movimentos menores, eu falo que entrou em sincronicidade, né? O curto prazo ele percebeu o movimento de longo prazo e aí eles caminham juntos para um determinado objetivo. Então quando tu vai fazer essas análises maiores, né, com tempos mais longos, e aí tu pega lá 3, 4, 5 anos, pô, para poder surfar essa onda de 3, 4, 5 anos, tu tem que viver os 3, 4, 5 anos. Só que a gente não consegue viver com calma e com harmonia com os nossos investimentos. Uma semana, vamos imaginar, né, manter uma posição aí de 3, 4, 5 anos, onde tu vai ter aí algumas correções, alguns ajustes expressivos ao longo do tempo, né? Então, acaba que muitas vezes, principalmente quando o mercado entra numa tendência muito forte, tu te obriga a ter que olhar o ciclo maior. Né? Então, quando tu vai olhar o ciclo maior, acaba que a percepção de risco e retorno ela fica alta. Né? Tu não fica com uma vantagem em tomar risco. Então, tu tem que olhar para um cenário menor. Quando tu olha para um cenário menor e esse cenário menor ele está, né, criando níveis, projetando níveis semelhantes aos cenários maiores, eu chamo que a gente está em sincronicidade. As coisas elas estão num reloginho e a chance de acontecer é muito mais forte. Tá? Então, quando eu olho para cá, o que eu estou enxergando? Né? Pô, primeiro, vai ser muito difícil superar essa região de R$ 35 mesmo. Tá? Bem difícil mesmo. Tá? Eu acho que é o grande desafio, 35,40. Isso se reforça aqui, porque nós tivemos esse movimento mais intenso aqui de baixa. Tá? Depois desse movimento mais intenso de baixa, se eu pego essa primeira movimentação mesmo, né? Tivemos aqui o repique do mercado que ele sobe 50% e depois ele cai. Quando eu venho para as minhas projeções, essa região aqui dos 35 é o nível de preço de 70,7. E esse 50%, ele é, né, assim, o 70,7 é a primeira derivada desse nível de 50%. Quando tu vai olhar essa matemática mesmo da geometria comportamental, tu vai entender exatamente por que esses níveis são esses níveis, né? Não é que eu jogo uma régua e tudo pode acontecer. Não, tá? Tem algumas relações que tu vai seguindo e tu vai interpretando o mercado baseado no comportamento do preço das oscilações de alta contra as oscilações de baixa. Tá? Então, para mim, é uma barreira bem difícil ali dos 35,80 a ser superada. Tá? Depois, a próxima barreira, que é bem difícil também, seria os R$ 43. E aí sim, né, se superar esse nível de preço, aí nós podemos imaginar que vai dobrar de valor, que vai lá para aquela região mesmo dos R$ 90 a R$ 100. Tá? Aí seria dobrar de valor de novo, né, a cotação do ativo.